Já são 17 edições das Jornadas Agrícolas da Praia da Vitória, um encontro que tem tido participação assídua, motivando a organização do mesmo. Aqui procuram novos contributos para o dia-a-dia da produção agrícola na região. Este ano incluindo com a presença de eurodeputados açorianos que permitiram fazer referência ao panorama europeu e ao futuro do setor. É preciso enquadrar a realidade local e ir mais longe. É inquestionável o peso e o valor do setor agrícola nos Açores. O setor, nas suas variadas fileiras produtivas, é um dos pilares da economia e do desenvolvimento regional. A agricultura não é só responsável pela produção de alimentos, como também contribui significativamente para o emprego e para a preservação das tradições culturais da nossa região. Falamos, portanto, de um setor produtivo cujo valor é mais do que uma geração de riqueza. É isso, mas é também um pilar cultural, patrimonial e ambiental da nossa região. É nesta multiplicidade de influências, heranças e notoriedade que deve ocorrer o debate regular e permanente sobre os desafios e os anseios dos produtores, da indústria e de todos os agentes que influem nesta realidade. As Jornadas Agrícolas da Praia da Vitória são o contributo público para que essa discussão ocorra. 2 dias de trabalho com um tema que elevou a sustentabilidade e competitividade agrícola. É necessário reforçar e valorizar a produção, fazer o incremento do rendimento dos produtos, procurar novos métodos e práticas, outros apoios e novas ideias de renovação do setor. Com uma agricultura sustentável, os Açores afirmam-se como região de excelência. A sustentabilidade não pode ser vista como um travão, não é uma palavra que trava. Não é um dique. A sustentabilidade tem que ser vista como uma palavra que potencia, que ajuda, que está dentro da competitividade, pela nossa diferenciação dos produtos, sem nunca perder aquilo que é essencial, o lucro das explorações agrícolas. Sim, deve haver sustentabilidade, deve haver competitividade, deve haver diferenciação, mas as explorações agrícolas têm que ter lucro, como outra atividade qualquer. O dia que perdemos o norte ao lucro das explorações agrícolas, obviamente a agricultura tem um decréscimo de rendimento e tendo um decréscimo de rendimento, toda a economia dos Açores, toda ela tem um efeito dominó. Toda ela tem um efeito negativo dominó. E por isso é que na legislação, quer comunitária, quer nacional, quer regional, a sustentabilidade não pode ser vista como um elemento negativo. É o ambiente que vem aí, vai-nos travar a produzir. É outro tipo de sustentabilidade que vem aí, que não podemos produzir aqui, produzir ali. Bom, não pode, tem que ser vista como algo positivo para a nossa agricultura. E entronca uma coisa essencial, que é nos Açores, há espaço para todas as agriculturas. Há espaço para a agricultura biológica, há espaço para a agricultura convencional e há espaço para a agricultura intensiva. Aliás, esse é um património nosso da região, é haver espaço para todas as agriculturas, como também a sintrópica, a regenerativa e todas elas mais modernas ou com outras temáticas que acabam de ser todas muito naturais. Mas há espaço para todas devem ser valorizadas e não pode haver dominância de umas em relação às outras. A escala, a dispersão geográfica, as regras impostas externamente, o envelhecimento dos produtores são obstáculos a este setor. Mas a qualidade e a segurança alimentar, as práticas ambientais, a notoriedade dos nossos produtos são algumas das vantagens competitivas que dão futuro ao setor e que devem continuar a ser valorizadas. A nossa ruralidade é um ativo estratégico no desenvolvimento do concelho e da ilha. E é porque garante a salvaguarda e sustentabilidade do território, confere-lhe ainda características particulares e, acima de tudo, traduz a identidade de uma população que, mesmo citadina em algumas parcelas, convive e abraça as suas práticas, tradições e patrimónios. Saímos deste encontro com uma renovada certeza
da importância estratégica do setor para o desenvolvimento regional e com a garantia de que temos conhecimento, inovação e empenho em continuar a construir medidas e ferramentas para reforçar a nossa agricultura. Terminamos também estas jornadas com a convicção da sua importância enquanto fórum privilegiado de debate do setor, conhecendo novas formas de fazer e refletindo sobre as carências cotidianas em união, discutindo novos rumos. Olhar para os consumidores é outro elo importante para o futuro. Se os consumidores consumirem produtos biológicos, ela vai se desenvolver. Se não consumirem, nós podemos apoiar e nada serve. E, portanto, há aqui uma literacia ao consumidor que tem que ser feita. Acima de tudo, o consumidor é o principal responsável, e aí o consumidor somos todos nós, o principal responsável por termos mais ou menos valorização nos produtos. Se todos nós consumíssemos o produto açoriano, a situação era outra. Porque com consumir o produto açoriano, há um retorno para a nossa qualidade de vida. E esta é a primeira responsabilidade de todos nós enquanto açorianos. É entre a opção de consumir e na opção de comprar aquilo que é produzido nos Açores. Isso é fundamental. A agricultura é fundamental nos Açores, é algo que nos sustenta e faz parte da identidade. Cativar os jovens é outro passo urgente a ser dado. Os próprios pais dizem aos jovens que procurem outra vida. De facto, para o número de horas que trabalham e o rendimento em alguns setores, o caso do leite, em especial na terceira, com a dominância e o aproveitamento da latogal, torna de facto essa atividade difícil. A carne está a passar um bom momento, não é por responsabilidade do Governo Regional, não é circunstâncias de mercado. Obviamente nós posicionamos depois esta produção de carne bovina para o continente português, e precisávamos que de facto também o leite tivesse um bom preço, mas o Governo não se pode substituir às fábricas. Eu digo substituir às fábricas pagamento de leite, então elas é que nunca mais aumentam o preço do leite. E, portanto, é preciso cada um fazer o seu papel. E quem recebe o leite tem que pagar, justamente. Se pagam noutras geografias, mas com maior valor, obviamente tem que pagar de igual modo também aqui. Estamos com um incentivo grande relativamente aos jovens. Aquilo que eram os apoios à primeira instalação, já foram abertos 2 avisos na área da diversificação agrícola, por exemplo, que eram 22.500 euros para um jovem que quisesse instalar, passou para 55.000 euros. É um convite forte à instalação de jovens. Concorreram 64 jovens a nível Açores, dando-nos aqui alguma esperança, dando-nos aqui algum alento, porque de facto sem jovens não há compromisso de futuro para a agricultura dos Açores. Nem só para a agricultura dos Açores, mas também para a agricultura até de Portugal, porque, obviamente, em Portugal desaparecem mais explorações agrícolas e, como vos disse, essa transferência dos rateios do POSEI para a região é, acima de tudo, um reconhecimento que nós somos uma reserva de produção agrícola, somos uma região agrícola, que contribuímos para o todo nacional. Estas jornadas têm permitido testemunhar de ano para ano a evolução do setor, algo que deve ser debatido, com a organização da Câmara Municipal da Praia da Vitória, tendo como parceiros a Associação Agrícola da Ilha Terceira, a Associação dos Jovens Agricultores Terceirenses, Bio-Azórica e a APL. Vânia Ferreira reforça o compromisso de continuar a iniciativa anualmente e, quem sabe, conseguir cooperar em outras ações de maior abrangência. E é com base nesta convicção do valor da União que aqui e agora subscrevo o apelo da APL Bio e da Bio-Azórica à Federação Agrícola dos Açores, para que as entidades que representam os produtores de leite biológico e de produção hortícola biológica se tornem associadas da instituição que representa todos os agricultores açorianos. O município da Praia da Vitória acredita que essa representatividade ganhará maior expressão quando todas as entidades se unirem em esforços e em defesa da agricultura açoriana no seu todo. Unimos a voz municipal ao apelo de ambas as associações. Minhas senhoras e meus senhores, nos Açores, a diversidade dos produtos agrícolas é notável, com destaque para a produção de leite, carne, hortícolas, frutas e flores.
Em termos estatísticos, o setor agrícola representa 1/10 do produto interno bruto regional, o que evidencia a sua relevância na economia das nossas ilhas. A produção agrícola é variada e assume relevância não só na economia, como também na preservação do ambiente e da paisagem. Muito tem sido feito, mas a verdade é que muito há a fazer. É necessário que as associações representativas de produtores agrícolas locais desenvolvam ações de valorização e promoção da agricultura. Ao longo dos anos, os produtores agrícolas têm sabido orientar as suas produções para os desafios do mercado e da sociedade. A sua resiliência perante as adversidades e os anseios sociais é uma marca indelével da sua ação. A montante dessa realidade, a ação pública tem sabido também corresponder às necessidades. É certo que nem sempre com a celeridade desejada e nem sempre de forma totalmente satisfatória, mas também é inegável que os vários agentes públicos, quer seja das políticas europeias, do Governo dos Açores ou das autarquias, têm havido uma resposta clara na melhoria das condições na base da produção agrícola. Neste âmbito, destaca o trabalho realizado no Conselho em termos de acessibilidades agrícolas, como é o caso da Canada do Barreiro nas Fontinhas, cuja intervenção iniciar-se-á em breve, uma intervenção em 2023 na Canada das Vinhas nos Biscoitos, assim como todos os investimentos realizados em vários caminhos agrícolas nesta freguesia, são exemplos da parceria entre o Governo dos Açores e a Câmara Municipal. Mas muito ainda há a fazer e deixo o repto ao Sr. Secretário, pois muito há a fazer. Por isso, renovo o apelo ao Governo dos Açores para que, em conjunto, possamos continuar a avançar com essas intervenções o mais rapidamente possível. Mas as ações das entidades públicas não se resumem aos caminhos agrícolas. Ao nível do abastecimento de água, a parceria entre a Praia Ambiente e o IROA tem permitido resolver constrangimentos e que as respostas sejam o mais célere a bem do funcionamento das explorações agrícolas. O investimento do IROA, recentemente anunciado para a zona da Caldeira na Vila das Lajes, é outro exemplo da ação do Governo dos Açores para o apoio do setor agrícola. Como são as reduções dos tarifários para as explorações agrícolas implementadas pela Empresa Municipal Praia Ambiente, dando forma ao apoio municipal da redução dos custos de produção para os agricultores. Muitos outros exemplos sustentam o apoio das entidades públicas ao setor agrícola, mas sabemos que muito há a fazer. Com a produção a aumentar, é necessário reivindicar e procurar mais apoios. A outra reivindicação, obviamente, tem a ver com os apoios no âmbito da guerra da Ucrânia, que foram dados aos agricultores do continente e não foram atribuídos aos agricultores quer dos Açores, quer da Madeira. Sim, nós mantemos essa reivindicação, nós estamos a trabalhar junto do Governo da República, não está esquecida, está comprometida, de maneira a que se possa fazer justiça e que todos os agricultores, os dos Açores, não sejam considerados agricultores de segunda, mas tenham também o benefício. Porque quando o IVA dos alimentos baixou para todos. O compromisso era esse, era baixar o IVA dos alimentos, de maneira a que a alimentação ficasse mais barata. Em compensação, os agricultores recebiam 134 milhões de euros. Uns receberam, outros não receberam. Foi criada uma injustiça. Bom, há que repor essa justiça e isto não está, efetivamente, esquecido. Uma sessão de encerramento de mais uma edição destas jornadas com a presença de vários intervenientes rodando entre freguesias, este ano decorreu nos Biscoitos.